Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco e no programa de hoje vamos ver a diversidade do agronegócio paraguaio no encerramento da nossa série Anomalia na soja no eixo da BR-163. O que sabemos até agora? Fomos a Piracicaba, no interior de São Paulo, para conhecer um dos principais hubs de inovação do agronegócio brasileiro. E para saber mais sobre esse hub, eu converso com José Augusto Tomé, CEO da AGTEC Garage. Agora já é uma forte tendência, os produtos biológicos ganham mais espaço nas lavouras. Tem ainda a previsão do tempo em cada região e as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. No programa de hoje, encerramos a série que o Agro em Foco gravou no Paraguai para mostrar a força do agronegócio no nosso parceiro de Mercosul. Na última reportagem, Lara Leão traz um painel da diversidade do agro paraguaio com os exemplos que mostramos nas 13 reportagens dessa série especial. Vamos ver. Criação de gado, plantação de grãos com destaque para a soja, produção de frutas, produção da tradicional erva mate e agroindústrias que agregam valor para toda essa diversidade no campo. O Paraguai se tornou um grande protagonista quando se fala em produção agrícola. Nossa equipe embarcou nessa viagem repleta de riquezas e de bons exemplos, de gente empreendedora, dedicada, que olha para o céu e agradece a cada ciclo. Ângela, chuva boa para você. Ótima, graças a Deus. Pro plantio é muito bom, né? O Paraguai tem uma extensão territorial de mais de 400 mil quilômetros quadrados. É um país com grande potencial na agricultura e pecuária. Durante 15 dias, nossa equipe percorreu de norte a sul para conhecer um pouco do perfil agrícola do nosso vizinho aqui na América do Sul. Como repórter do agro, posso afirmar que foi uma experiência incrível, já que o Paraguai também tem muito a ensinar quando o assunto é agricultura e pecuária. A soja paraguaia é plantada numa área de cerca de 3,4 milhões de hectares. A produção anual é de mais de 10 milhões de toneladas. Um dos produtores que conhecemos é o Suzuki Takayoshi. Filho de japoneses, criou raízes por aqui. No, y como hijo de agricultor, fui siguiendo la cosa de la familia, ¿verdad? Único eso, ¿verdad? Si hay oportunidad de crecer, crecemos un poco, ¿verdad? Pero normalmente, hoy en día ya es suficiente, ya. Hay que darle a hijo y descansar un poco nosotros. A soja também ajudou a elevar os números da exportação no país e também ajudou a agregar valor interno. Em Santa Fé del Paraná, no estado de Alto Paraná, fomos na fazenda do Ivan, que é brasileiro, e decidiu investir em uma indústria de derivados de soja. Junto com outros produtores, montou uma indústria que faz ração e óleo vegetal. A gente viu uma demanda muito grande no Paraguai, né? E a necessidade de se industrializar hoje, né? O Paraguai também é um grande produtor de milho e trigo. As duas culturas representam quase 15% da produção agrícola do país. Um outro destaque é a erva mate. Mas para entrar nesse assunto é necessário primeiro mostrar essas ruínas jesuítas em Trindade, no sul do Paraguai. Foram justamente os jesuítas os encarregados de humanizar, aperfeiçoar e racionalizar a colheita do mate selvagem.
Logo, o cultivo da erva foi se espalhando pelo país e hoje muita gente consegue agregar valor comercializando os produtos feitos com mate. Uma das empresas mais tradicionais nesse ramo é a Selecta. Fundada em 1942, tudo começou com o avô da Connie. Para mí es muy apasionante. Hoy mencioné que recién a mis 48 años investigué la historia de mi familia y también la historia de mi ciudad, Bellavista. Y la verdad que descubrí tantas cosas que me emocionan y me hacen amarla. Na pecuária, o Paraguai também tem uma grande força. O rebanho bovino do país tem mais de 13 milhões de cabeças de gado. 70% dessa produção vão para exportação. Hoje o país ocupa o 9º lugar no ranking dos maiores exportadores mundiais. Entre os países que mais compram a carne paraguaia estão China, Rússia, Taiwan e Brasil. O Brasil é o cliente número 1 quando se fala em cortes nobres. Um dos pecuaristas que conhecemos na comunidade de Nova Esperança foi o Esmael Ramírez. Ele conta que uma das apostas para ter bons resultados no mercado foi o cruzamento genético. Lo más diferente que nosotros aplicamos fue cambiar muchas tecnologías, implementar mucha más tecnología, usando los mixers, implementando mucha inseminación, avanzar en genética. Na colônia Cresburgo, distrito Carlos Antônio Lopes, departamento de Itapua, podemos conhecer um pouco da produção de frutas paraguaia. É um importante produtor de frutas cítricas como limão e laranja. São plantações a perder de vista. Quem nos recebeu foi a Cristina Cres, diretora executiva do Grupo Cres, que possui uma agroindústria na região. Ela é de uma família tradicional do país que começou no ramo agrícola em 1978. A empresa planta 2.000 hectares de frutas que são transformadas em sucos e polpas. As frutas in natura também são comercializadas. Dentro de la fruticultura, que son unas 2.000 hectáreas, tenemos principalmente naranjas para el mercado fresco, como también naranjas para la industria. Y también hacemos mandarinas, guayabas, tenemos limón. Entonces hay una diversidad ahí muy interesante que también o van al mercado fresco o son para la industria. O cooperativismo também é forte no Paraguai. Seu Wilson é brasileiro e é um dos pioneiros agrícolas na região onde vive, no departamento de Alto Paraná. Cresceu e teve ajuda da Copasan, cooperativa que ele se orgulha de dizer que foi um dos primeiros cooperados. A Copasan é a 3ª maior cooperativa de recepção de grãos no Paraguai. São 10 silos com capacidade de 180 mil toneladas cada um. Eu sou sócio faz 23 anos na cooperativa. Quando a cooperativa começou, eu só tinha 15 hectares de terra. E eu trabalhava de empregado, né? Daí a gente ficou um tempão para depois. Plantava minhas terrinhas lá, mas a gente pagava tudo, né? Aí depois os filhos foram crescendo, foram virando colono junto com a gente e daí mudou, né? O Paraguai, assim como o Brasil, é um país que respira o agro e apresenta a cada dia gente batalhadora e disposta a fazer com que os alimentos produzidos no campo cheguem cada vez melhor e com qualidade na mesa do povo paraguaio e do mundo. Progresando. El país está con un alto crecimiento ganadero, con buenas posibilidades de exportación, sobre todo ahora que parece que le van a habilitar a carne para Estados Unidos, Canadá, Corea del Norte, o sea que las perspectivas están buenísimas. Estamos lastimosamente pasando por un problema climático, pero que va a ser superado, así que con las mismas esperanzas y con la misma energía que el primer día. A consultoria Pátria Agronegócios divulgou o relatório de progresso do plantio milho segunda safra. Mato Grosso segue na liderança com cerca de 73% da área plantada. Paraná está muito atrasado em relação à safra passada por conta das questões climáticas. Até agora foram semeados em média no estado
12% contra 32% nessa mesma época no ano passado. O Agro em Foco foi a Sorriso, no Mato Grosso, para mostrar o que já se sabe sobre uma anomalia na soja que ameaça as lavouras no eixo da BR-163. Vamos acompanhar na reportagem de Mozart Ornelas. Uma anomalia que causa mau desenvolvimento e apodrecimento nos grãos da soja tem preocupado agricultores dos municípios das extensões da BR-163. Dado a gravidade da doença, estudos estão sendo conduzidos para tentar identificar as causas. O que é esse problema? Qual que é esse patógeno? Na nossa opinião, é uma doença fúngica, né? É um complexo de fungos e que está causando toda essa complexidade de sintomas na planta, tanto na haste, como vocês viram, e também na vagem. Juliano faz parte do grupo de pesquisadores. Quem já sofreu com esse problema sabe o quanto as pesquisas são fundamentais para minimizar os impactos. Aqui nesta fazenda em Sorriso, o produtor rural fica mais apreensivo para que essas pesquisas desenvolvam uma solução. É um problema muito sério se não for resolvido meio logo aí pelos pesquisadores, pelas detentoras de tecnologia da soja, né? Então esse é meio assustador mesmo, para quem viveu já isso aí, que nem eu vivi já. De 4 anos para cá, as áreas atingidas por essa anomalia vêm dobrando de tamanho a cada safra. Aqui na região da BR-163, a chamada Rota da Soja. E os produtores, sem saber como combatê-la, vêm acumulando prejuízos e perdas. Pesquisas e estudos em andamento prometem um diagnóstico sobre o problema ainda ao final desta safra. E nessa última safra, na safra 21, 22, a região foi muito maior, né? Aí já foi uma região de 3 milhões de hectares, onde o quebramento passou a ser o mais importante, né? Porque a anomalia nas vagens, no grão, o produtor consegue colher. Vai dar um desconto, vai dar variado, mas ele consegue colher. O quebramento não, né? Aí o dano é maior. Nós tivemos já a área de produtores vizinhos aqui dessa fazenda que colheu 28 sacos por hectare. Então o prejuízo do quebramento é muito maior do que o prejuízo da anomalia das vagens. Diante do cenário encontrado em visitas às lavouras, estima-se que aproximadamente 2,5 milhões de hectares apresentem incidência dessa anomalia, em diferentes proporções e graus de intensidade. De acordo com as pesquisas realizadas, o patógeno tende a aparecer em áreas com clima ameno e altitude baixa. Casos semelhantes têm acontecido na Colômbia. Nós estamos conversando com bastante pesquisadores, com pessoas de outros locais, de outros países inclusive. E uma coisa que marca muito é a questão da altitude. Então nós estamos conversando com a doutora Nathalie, que é uma fitopatologista da Colômbia, aonde lá, na região de 370 metros de altitude, eles estão com o mesmo problema que nós. A mesma sintomatologia na soja que nós. A correção do perfil do solo é uma das atitudes que podem ser tomadas assim que o produtor identifica alguns sintomas, como o mais típico, que é o escurecimento interno da vagem e de grãos. A maior intensidade é no terço médio inferior e fica mais visível nos estágios finais de enchimento de grãos, em R.6, próximo à maturação fisiológica. Ao abrir a vagem, é constatado o apodrecimento de um ou mais grãos. Nós não temos só esse patógeno na soja, nós temos mancha-alvo, antracnose, fomops, fusário. Então nós temos uma comunidade de patógenos. Então quanto mais um programa de fungicida efetivo, menos problema eu vou ter na colheita. O desafio da BR-163 hoje é que além dessa comunidade de patógenos que nos trazem grandes desafios para a sanidade da cultura, nós temos esse patógeno que passou a nos conviver conosco. A variedade de soja 97Y97 e Pro da Pioneer, por exemplo, já deu sinais de que sofre menos com essa anomalia. Mesmo assim, os resultados ainda são incertos. Para conter a evolução dela dentro da planta, estão sendo utilizadas associações com biológicos que abaixam a população de inóculo para a próxima safra, além de diferentes aplicações de fungicidas.
para ver se diminui o maior percentual para diminuir essa anomalia. A gente sabe que vai ter, mas talvez por causa desses tratos que a gente está fazendo a mais, pode ser que vai diminuir esse problema aí. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual. A chuva em excesso tem dificultado a colheita da soja em Mato Grosso do Sul. E até mesmo por conta desse atraso, tem provocado até alguns transtornos com relação à qualidade dos grãos, por conta dessa demora para a colheita. Diferente do estado de Mato Grosso, que apesar das pancadas de chuva, a colheita tem avançado bem, todas as atividades de campo, por enquanto, sem nenhuma dificuldade. A imagem de satélite mostra a variação de nebulosidade em boa parte aqui do Brasil Central, por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Tem previsão de chuva no decorrer desses próximos dias, isso em todas as áreas produtoras, de Mato Grosso do Sul, também do Goiás, acumulados de modo geral, que devem variar entre 10 e até 50 milímetros. Somente nessas áreas em vermelho, no sul de Mato Grosso do Sul e no noroeste mato-grossense, é que os acumulados podem alcançar a casa até dos 70, dos 80 milímetros em 5 dias. No próximo bloco, fomos conhecer em Piracicaba, no interior de São Paulo, um dos principais hubs de inovação do agronegócio brasileiro. E para saber mais sobre esse hub, eu converso com José Augusto Tomé, CEO da AGTEC Garage. E ainda tem a previsão do tempo para as regiões Sul e Sudeste. Daqui a pouco a gente volta em instantes. Só quem é completo pode oferecer controle superior do complexo de lagartas da soja. Intrepid Edge é referência no controle de espodópteras, como a lagarta do cartucho e a lagarta preta. Além disso, também tem excelente controle de falsa medideira e helicoverpa. Com esse espectro, Intrepid Edge controla as principais e mais importantes lagartas da soja, com a união de 2 modos de ação em um único inseticida. Intrepid Edge, a escolha certa para uma proteção efetiva. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. A Capal Cooperativa Agroindustrial, uma das principais do país, com sede em Arapoti, no Paraná, registrou faturamento recorde de 4,3 bilhões de reais em 2022, um avanço de 32% em relação à receita bruta do ano anterior. O balanço financeiro mostra que o resultado líquido também é o maior já conquistado pela cooperativa, 231 milhões de reais, crescimento de 33%. Por ano, a Capal recebe mais de 959 mil toneladas de grãos, com destaque para soja, trigo, milho e café. O volume de leite negociado anualmente é de 137 milhões de litros, proveniente de 270 produtores. Além disso, a cooperativa comercializa 31 mil toneladas de suínos vivos ao ano. Cada vez mais a inovação no agronegócio se torna possível por meio dos chamados hubs. Trata-se de um espaço de conexão que estimula a interação entre diferentes agentes para o surgimento de ideias inovadoras. Com isso, proporciona às startups um ambiente para desenvolver e testar sua tecnologia e com muito business e networking. É o que a repórter Lara Leão foi conferir em Piracicaba, no interior de São Paulo. Nossa equipe foi até Piracicaba, interior de São Paulo, região conhecida como Vale do Silício Brasileiro.
Aqui estão empresas que buscam resolver problemas de produção, logística, preservação ambiental, mitigação climática. E é aqui que funciona o AGTEC Garage, um dos principais hubs de inovação do agronegócio a nível internacional. E a John Deere participa desse hub com a conexão ao ecossistema de inovação, trabalhando de forma colaborativa com startups, universidades, produtores e concessionários. A importância de trabalhar com inovação aberta é porque a gente se antecipa às soluções, a tendências que vão disruptar lá na frente. Então, estar imerso, né, no ecossistema de inovação nos possibilita ver o que tem de mais tecnológico, o que tem de mais avançado para acelerar aí a entrega de soluções que possam resolver desafios no campo. A tendência do agronegócio é a utilização de dados, a agricultura de baixo carbono e a otimização do uso de insumos. Hubs de inovação como esse aqui estão sempre acompanhando, fomentando essas tendências e unindo os protagonistas dessa cadeia produtiva. Uma vez que a gente tem aqui empresas, desde cooperativas, revendas, tradings, empresas de indústria química, telecomunicações, diferentes vieses dentro do agronegócio, e esse time consegue entender os desafios com profundidade dessas grandes empresas e encontrar soluções no mercado, encontrar startups e conseguir conectar de forma assertiva, né? A gente vê que o futuro, né, a agricultura 5.0, né, ela precisa trabalhar muito os dados para tomadas de decisões rápidas. Então, é a gestão em tempo real das informações que vêm do campo. Então, tem muita oportunidade numa indústria a céu aberto que é a agricultura, né? Então, estando aqui, a gente consegue se conectar com essas soluções incríveis que as startups estão trabalhando e a gente consegue agregar valor ao nosso ecossistema de soluções. Então, a gente consegue realmente acelerar a entrega de soluções. São mais de 80 empresas e mais de 1.100 startups sendo desenvolvidas aqui. Conhecido como Innovation Lab, laboratório de inovação na tradução em português, o espaço da John Deere no AGTEC recebe parceiros, colaboradores, clientes e oferece uma experiência imersiva. A sala conta com óculos de realidade virtual que permitem conhecer as fábricas da companhia. Aqui o espaço é todo interativo. Telas de alta definição garantem acesso à plataforma de conteúdo informativo da John Deere. O John Deere Conecta, mas o destaque é o Operation Center, que é um bom exemplo desta abordagem colaborativa. Isso porque essa plataforma digital é aberta, ou seja, empresas e startups podem se conectar e complementar este ecossistema digital. Essa integração de dados da produção rural facilita a gestão e melhora a tomada de decisão no campo. Operation Center tem mais de 200 startups conectadas através de APIs, com resultados que já fazem a diferença no agronegócio nacional. A gente começou lá atrás a trabalhar com uma startup com foco no agro, uma agtech, chamada Data Farm. Ela participou de um dos nossos programas globais de aceleração de startups, de potencialização de startups, com o objetivo de entender sinergias, oportunidades de trabalho, de agregar valor para o nosso produtor rural. E hoje a gente está, o ano passado na verdade, a gente já vem fazendo um trabalho de 2 anos com eles e esse ano passado a gente firmou um acordo colaborativo com a Data Farm para desenvolver uma solução para atender com foco, né, em aumentar a produtividade da produção rural, dos produtores, e também em fazer isso de maneira bem sustentável, né, de evitar a emissão de gases de efeito estufa e reter o carbono no solo. Então o trabalho com a Data Farm é um trabalho que já vem acontecendo e que hoje está se consolidando numa solução. A chegada de empresas como a John Deere ao AGTEC Garage tem como objetivo desenvolver um olhar 360 graus para a operação dos clientes. Cientes que os desafios são grandes para se produzir mais na mesma terra disponível. As empresas que têm como cliente final o produtor rural estão pensando em como gerar valor para o seu cliente, como gerar valor para o seu produtor. Então, encontrando soluções que aumentem a eficiência, que diminuam o custo, que ajude o produtor na tomada de decisão, né, que leve mais assertividade, mais sustentabilidade para o produtor, mas também através de um programa que a gente tem aqui, cujo foco é colocar o produtor rural no centro do processo de inovação.
É um trabalho cooperativo entre startups, universidades, clientes e concessionários, com a finalidade de trazer resultados ao produtor rural, visando fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico. Então, inovação faz parte do nosso DNA, né? E a gente traz inovação não só para entregar... Quando a gente fala em inovação, é muito mais amplo do que inovação em produto, em soluções, né? A gente está falando em inovação para permear todas as áreas da companhia. Então, a gente está aqui não só para entregar soluções mais rápidas para o produtor, então trabalhar diretamente para entregar uma solução na ponta, mas também para aprimorar modelos de negócio, criar novos modelos de negócio, trabalhar em melhorar processos da companhia. Então, tudo isso vai, no final do dia, desencadear em melhoria da experiência do nosso cliente. Então, inovação tem que permear todas as áreas da companhia. Para a gente saber mais como são desenvolvidas as inovações tecnológicas e de negócios, eu converso agora com José Augusto Tomé, CEO da AGTEC Garage, o Hub, que acabamos de conhecer na reportagem. Boa noite, José Augusto, seja muito bem-vindo. E a minha primeira pergunta justamente é sobre o processo colaborativo, de que forma ele transforma o potencial do nosso agro, como é um exemplo aí que vocês fazem no Hub. Boa noite, Renata. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E o trabalho colaborativo, que a gente chama da inovação aberta, na nossa visão, que a gente presencia aqui no Hub, interagindo com muitas startups e grandes empresas, é o futuro, né? Vai ser responsável pelo futuro tecnológico do agro. A gente fala que se tudo está mudando, por que o processo como a gente faz a inovação acontecer não iria mudar? Então, esse como inovar mudou, né? Hoje, para fazer frente à velocidade que a gente precisa para ser competitivo frente às novas tecnologias, trabalhar em colaboração é fundamental, né? Além de que os desafios estão mais complexos, né? Então exigem o que a gente chama de multidisciplinaridade, né? Então a gente precisa de times diversos trabalhando junto. Então, muitas vezes a gente não vai ter isso dentro de casa, a gente precisa colaborar com o mundo externo, as startups são um dos principais atores para isso, né? Então, a gente tem visto aqui, né, soluções como um dos nossos programas que cria uma solução integrada de 4 startups para fazer uma super transparência na cadeia da soja, por exemplo. Isso é um pouquinho do futuro, né? Sem dúvida, colaboração é que vai ser responsável pelas novas tecnologias que vão vir pela frente. Muito bom, e de alguma maneira você tem visto que hubs como o de vocês acabam atraindo muitos jovens e o mercado da tecnologia dentro do segmento agro também contribuiu para isso? Como é que você vê esse avanço e esse potencial? Houve sim mais entradas de jovens no setor? Sem dúvida, essa questão da tecnologia, a praticidade, a facilidade, o fascínio que isso gera atrai muito o jovem. Então, tanto jovens, né, que estão aí na linha de sucessão, agora entendendo o agro mais do que nunca como uma opção para carreira, né, então permanecer na propriedade fazendo sucessão, porque existe o fator tecnologia que fascina muitos jovens, mas também os jovens de outros setores, né? Na medida que existem hubs como a AGTEC Garage, que possa aproximar os desafios do agro, traduzi-los para quem não é do agro, isso termina também atraindo jovens que não é do agro, para fazer suas competências, suas mentes brilhantes para colaborar no agro, né? Então, isso que a gente chama de ecossistema, né, que são esses vários atores, seja as startups, as grandes empresas, os investidores, isso tudo está mais maduro no agro, e eu ainda reforço que o Brasil tem uma certa liderança nisso a nível global, né, a forma como vem crescendo esse movimento aqui no Brasil, e isso é fator para atrair jovens, manter e reter de outros setores, né? Com toda certeza, muito bom você tocar nesse ponto, e também a gente vê uma nova dinâmica, mais um avanço, digamos, o passo do 5G,
tendo maior cobertura aí pelo interior do Brasil, pelo meio rural, pelo campo? De que forma esse avanço da cobertura e também a inteligência artificial tem ajudado o progresso no nosso setor, José Augusto? A gente começa a ver, Renata, novos modelos de negócio. A gente, quando fala de inovação, muitas pessoas olham muito novos produtos e novos serviços como inovação, como sendo inovação. Mas existem outros tipos de inovação, e uma delas que deve impactar muito o agro é a inovação em modelos de negócio. E esses novos modelos de negócios que estão, vamos dizer, baseados em tratar dados, a inteligência que esses dados podem criar, né? Então, por exemplo, um crédito diferenciado com base numa análise de risco mais escalável, com menor custo e que traz ainda mais segurança, menor risco para o credor. Isso tudo vai ser potencializado pela inteligência artificial, né, e o 5G. Então, novos modelos de negócio baseados nessas tecnologias. Além do mais, o 5G ele potencializa uma série de tecnologias que a gente viu surgir na última década, né? De forma bem mais intensa, né? A capacidade de a gente tratar dados e transferir dados, ela vai multiplicar por muitos fatores com o 5G. Então, por exemplo, a holografia, né? Você está imersivo num ambiente 3D em real time. Isso exige uma capacidade de transferência de dados muito forte que o 5G vai possibilitar, né? Então, a gente destrava muitas das tecnologias, levando esse potencial de resultado para um outro nível. E foi natural, né, esse amadurecimento de ter outras tecnologias de conectividade antes mesmo do 5G. Existia aí uma jornada a ser construída, as primeiras tecnologias a serem testadas, cases de uso, trazer resultado para o produtor na ponta. Isso foi importante durante um tempo. Não adiantaria a gente ter o 5G da noite para o dia, mas agora já está chegando o momento de a gente já tem muita tecnologia que pode ser escalada ou destravada a partir do 5G. Estamos num momento super interessante aí para o uso dessa tecnologia. Muito bom. E agora também falando sobre a entrada, a parceria de grandes e importantes empresas como a John Deere, por exemplo, de que forma elas acabam fomentando e acelerando mais a atuação que vocês têm em todo o agro brasileiro e, claro, mundial também, né? Porque muitas dessas empresas e startups atuam não só para as tecnologias brasileiras, mas para fora também. Como que essa união, essas grandes companhias acabam acelerando todo esse processo, hein? Sem dúvida. Assim como a John Deere é o parceiro de escolha para muitas startups desenvolver suas tecnologias e co-criar, né, essa tecnologia com empresas grandes como a John Deere. A gente também fica muito feliz de ter a John Deere e ser o hub de escolha da John Deere, né, para colaborar nessa jornada. Mas eu acredito que esse impacto de ter empresas como a John Deere fazendo a inovação na prática, ela agrega muito para o agronegócio como um todo, muito além do Agritech Garage, né? A gente traz essa maturidade que a gente chama de ecossistema de inovação no agronegócio no Brasil a nível global, porque uma empresa como essa, entre outras grandes empresas, tem uma sinergia muito grande, né, de quando se junta com uma startup, poder dar escala para essas soluções, impactando ali positivamente o produtor, né? Então, sinaliza para o mundo, para o agronegócio, a maturidade que essa prática da inovação aberta está ganhando quando a gente tem empresas como a John Deere participando de uma forma diferenciada, né, colocando isso no nível estratégico, colocando muito recurso e atenção para que essa prática, de fato, ganhe força dentro da companhia, né? Então, acho que todo mundo ganha, para além da Agritech Garage. Muito bom. Para a gente fechar aqui, qual é o futuro, né, das Agritechs, a Agritech Garage? Como é que você tem visto, né, isso, claro, concomitantemente, em paralelo ao avanço do agro brasileiro que a gente tem observado também? Como é que vocês enxergam esse futuro do negócio? Bom, sem dúvida é um agro
ainda mais sustentável, mais competitivo, mais inclusivo, intensivo em tecnologia, né? Referência para o mundo, o futuro muito promissor, né? Com essa maturidade de novas empresas participando, fomentando o empreendedorismo para o agro, abrindo portas do agro para N setores tecnológicos que vão contribuir com sua inteligência. A gente vê cada vez mais, né, isso se tornando uma rede, né, não existem fronteiras, né, então a gente tem cases de soluções para produtores lá no Vale de São Francisco, sendo atendidas com tecnologias startups lá da Austrália, por exemplo. Então essa prática ela deve crescer, o produtor mais participativo desse processo todo. A prova de um dia, entre diversas atividades que ela desenvolve junto com a gente no Hub, incluir o produtor nessa jornada de inovação aberta tem sido fundamental e incentivada. Então, isso vai fazer toda a diferença também, né? Mais capital, na medida que até produtores começam a investir, na medida que empresas como a Dia também criam seus fundos de investimento. Então, é um cenário bem mais dinâmico, trazendo ainda mais tecnologia para o agro, né? De uma forma mais assertiva, mais competitiva. Perfeito, muitíssimo obrigada, viu, José Augusto, por sua entrevista aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, uma excelente noite aí para você. Obrigado, Renata. Tchau, tchau. E hora de sabermos com a meteorologista Amanda Souza como é que fica o tempo nas regiões Sul e Sudeste. Ainda que de forma pontual, o retorno das chuvas no noroeste do Rio Grande do Sul favoreceu as lavouras de soja. Mas a chuva não aconteceu de forma geral, ou seja, não houve essa recuperação de forma geral nas plantações e muitas perdas já foram consolidadas no estado. A imagem de satélite mostra a formação de nuvens carregadas ainda entre Santa Catarina e o Paraná, onde o tempo permanece mais instável comparado ao Rio Grande do Sul. No decorrer desses próximos dias, no entanto, teremos precipitações em toda a região, inclusive no Rio Grande do Sul, por conta da formação de mais uma frente fria. Mas, de modo geral, falando da região, nesses próximos 5 dias, acumulados mais significativos devem ser registrados nessas áreas em vermelho do mapa, ou seja, uma chuva mais organizada em Santa Catarina e também nas áreas produtoras do Paraná. Falando do Rio Grande do Sul em específico, tem previsão de chuva ganhando intensidade no finalzinho desta semana. Na sexta-feira, são esperadas pancadas mais organizadas e significativas no noroeste do estado, mesma área que já tem sido mais favorecida. Nessas áreas em amarelo e em vermelho do mapa, acumulados que podem beirar a casa dos 60 até dos 70 milímetros. No sábado, ainda tem previsão de chuva significativa no Rio Grande do Sul, dessa vez nessas áreas mais da faixa leste, mas também ainda no noroeste do estado, com volumes ainda significativos. No entanto, as pancadas de chuva vão perder espaço e intensidade de novo no decorrer do início da semana que vem. A colheita da soja em Minas Gerais continua atrasada, mas de modo geral tem apresentado boas produtividades e animado os produtores rurais. Com relação ao milho safrinha, o plantio tem apresentado uma evolução bem parecida com a safra passada. Agora tem previsão de chuva ainda na região sudeste nesses próximos dias. A imagem de satélite mostra nuvens principalmente sobre o estado de São Paulo. Aliás, boa parte do território paulista ainda deve receber acumulados significativos nesses próximos dias, com volumes que devem variar entre 30 e até 70 milímetros. Nas outras áreas produtoras de São Paulo, como no norte do estado e também principalmente em Minas Gerais e no Espírito Santo, chuvas mais isoladas e sem grandes acumulados. Até destacando o território mineiro, com essa produção da soja e do milho safrinha também, tem potencial de chuvas isoladas nos próximos dias, pancadas rápidas, ainda sem grandes acumulados e que não devem atrapalhar as atividades de campo. No próximo bloco, os produtos biológicos ganham mais espaço nas lavouras. E tem ainda a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. Já, nós já voltamos.
Terminou hoje a 26ª edição do Show Tecnológico Verão, promovido pela Fundação ABC, instituição que une as cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal, em Ponta Grossa, no Paraná. O evento trouxe aos produtores rurais informações sobre manejo, pesquisas e as novas tecnologias para a safra do período. O show tecnológico é uma grande oportunidade de difusão, de desenvolvimento dessa tecnologia, onde eles mostram os principais assuntos atuais para o produtor no momento, bem como através da sua equipe de pesquisadores, né, que leva a informação tanto para os consultores técnicos, como também para os produtores das regiões, aliado ao trabalho das empresas. A Fundação ABC possui campos experimentais em São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Goiás e no Paraná, juntos somando mais de 6.000 hectares em campos demonstrativos. O quanto é o tamanho, a magnitude e essa geração dessa pesquisa levada para os produtores. E um ponto importante é que o produtor investe, né? Isso não é dado de graça, né? O produtor, então, há 40 anos contribui, né, com a pesquisa para a gente levar, de certa forma, uma pesquisa aplicada, né, para que isso faça toda a diferença no negócio dele. Com a proposta do governo norte-americano de investir no Fundo Amazônia para a preservação do bioma, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, recebeu nesta semana o assessor especial da presidência dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, para tratar das propostas de cooperação entre os países sobre as mudanças climáticas. Foram apresentados também os programas já desenvolvidos pelo MAPA, como o ABC do Plano Safra. Vamos ver como andam os trabalhos no campo? Para onde o nosso foco no campo vai para hoje, hein? Vamos ver aqui no mapa onde ele vai. Ali para a região nordeste do país, a gente vai lá para o oeste da Bahia, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Quem está lá com a gente é o Frederico Luiz Machado, gerente de vendas Pioneer. Boa noite, Frederico. Seja bem-vindo aqui ao nosso Foco no Campo. Me diga, né, como é que está o andamento dessa colheita da soja aí precoce e também já de olho nos trabalhos do início do plantio, tanto de milho, segunda safra, quanto algodão também, hein? Boa noite a todos. Boa noite, Renata. Aqui, a região do oeste da Bahia tem já colhido aí em torno de 10 a 12% da área de soja, que é as áreas que são primeiro plantado, né, no ciclo da cultura de verão. E a colheita dessas áreas ela já inicia com o plantio de segunda safra, tanto de milho irrigado quanto de algodão irrigado. Então o pessoal está a todo vapor aí já implantando as lavouras, né? E temos uma boa área para começar a colher ali em meados de abril o milho de sequeiro de verão, e em junho tem ainda o algodão de sequeiro que vai ser começado a ser colhido aqui na região, né? Então o pessoal hoje está a todo vapor aí no plantio de milho, segunda safra, irrigado, e nas áreas de algodão também, nos pivô central. Maravilha, então o ritmo de trabalho já está bastante intenso por aí. Como que está a qualidade, né? Primeiramente, dessa soja, dessas primeiras aí que foram colhidas, o que os produtores têm reportado aí a você? A safra na Bahia vai ser uma safra muito boa de soja, com altas produtividades, né? Talvez seja um novo recorde aí da região, batendo produtividades de alto teto aí de 70 sacos, 80 sacos de média na região, né? Então, os produtores estão bastante satisfeitos, né? Nós estamos passando aí por 2 semanas com um pouquinho de restrição de chuva, mas já deve regularizar, que isso é importante para finalizar as outras culturas, né? Muito bom, muitíssimo obrigada então por estar aqui com a gente no nosso Foco no Campo e nos vemos aí em outras oportunidades. Obrigada, viu? Nada, obrigado a vocês, um abraço. Tchau, tchau, um abraço. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. A colheita da soja tem apresentado atrasos no estado do Tocantins.
No estado, também o excesso de chuva tem apresentado indicativos para a redução da área de plantio do milho safrinha. Esse excesso de chuva acaba atrapalhando as atividades de campo. A imagem de satélite mostra a variação de nebulosidade sobre boa parte da região norte por conta das instabilidades tropicais. Uma delas é a Zona de Convergência Intertropical, conhecida como ZCIT, e que mantém a chuva mais organizada e também bem mais volumosa. Nessa imagem aqui mostra a expectativa de chuva para os próximos 5 dias. E grande parte da região deve receber acumulados nessas áreas em amarelo, em laranja, principalmente em vermelho do mapa, maiores volumes. Acumulados que podem variar entre 30 e até 75 milímetros, ou seja, ainda tem potencial para chuva significativa no Tocantins nesses próximos dias, atrapalhando as atividades de campo, tanto de colheita da soja, como também do plantio do milho safrinha. As precipitações mais frequentes têm favorecido as lavouras de soja no centro e no oeste do Maranhão, áreas que estavam sob estresse hídrico nas últimas semanas. A imagem de satélite ainda mostra variação de nuvens carregadas em áreas aqui do Nordeste, principalmente em áreas do Maranhão, sul do Piauí e até mesmo no oeste da Bahia. Mas nessas áreas, principalmente no interior baiano, a chuva tem acontecido de forma bem isolada. Isso não deve mudar nos próximos dias. Grande parte aqui do estado da Bahia deve receber apenas pancadas isoladas nos próximos dias e sem acumulados significativos. Diferente da faixa norte da região, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte, também aqui na Paraíba, são esperados maiores acumulados, uma chuva um pouco mais organizada, volumes que podem variar entre 20 e até 70 milímetros nesses próximos dias. Já é uma grande tendência. Os produtos biológicos ganham mais e mais espaço nas lavouras. A adoção de defensivos biológicos para o controle de pragas vai se tornando realidade na produção agrícola com produtos inovadores e eficientes. É o que vamos ver na reportagem de Mozart Ornelas. O mercado mundial de produtos biológicos para a agricultura vem conquistando espaço dentro do manejo do produtor. De acordo com dados da CropLife Brasil, associação que representa o setor, só em 2020 foram movimentados mais de 1,2 bilhão de reais e a projeção é de mais crescimento. A projeção é de 11,1 bilhões de dólares até 2025. Uma oportunidade para aumentar a eficiência nas propriedades rurais e diminuir os impactos causados pelo uso constante de químicos na agricultura. Existem determinados micro-organismos, que são antagonistas às plantas, que são de difícil controle, por exemplo, os nematóides, um dos nossos produtos é para controlar nematóide. Esse controle é muito difícil no campo. Então o produtor ele acaba tendo muitas perdas e os biológicos vão justamente ali tentar melhorar o desempenho dos produtos químicos, talvez favorecer e, logicamente, evitar que esses patógenos possam causar problemas às plantas. O mercado de soluções biológicas cresceu cerca de 40% entre as safras 2018-2019 e 2020-2021. Uma tendência que veio para ficar. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, já são 23 milhões de hectares tratados. A quantidade de produtos biológicos disponíveis no mercado brasileiro mais que duplicou desde 2017. Nesta safra, temos 2 produtos. O primeiro produto é o Onsugo. Ele tem 2 vertentes, o Onsugo P, que é para grandes culturas, milho, soja. E tem o Onsugo Eco, que é para cana-de-açúcar. O sugo ajuda a maximizar a absorção do fósforo, uma vez que o aproveitamento desse mineral nas lavouras costuma ser baixo. O outro produto apresentado é o Inlion, que também tem uma versão para cana-de-açúcar. O Inlion é um nematicida biológico. Então os nematóides, como a gente bem sabe, são patógenos de difícil controle, patógenos que causam grandes prejuízos. Então o Inlion ele vai controlar esses patógenos. Então ele é um bionematicida. Os produtos biológicos, e a gente sabe assim, que existem muitos solos pobres biologicamente,
eles vêm também, né, para auxiliar na melhora do perfil biológico do solo, né? Então acaba que essa sustentabilidade que esse manejo traz, ela se torna mais eficiente e, consequentemente, transforma o sistema solo mais equilibrado, deixa o sistema mais equilibrado. Pesquisas realizadas pela Embrapa já apontam incremento de produtividade com o uso desses produtos biológicos. Se a gente pensar, olha, o produtor vai gastar o mesmo tanto e vai ganhar 10% a mais, né? Então a margem dele fica melhor. Então a gente às vezes preconiza nem de, vamos diminuir para poder ficar mais barato a produção. A gente tenta falar assim, olha, você gasta o mesmo tanto, você mantém a produtividade, você aproveita melhor o seu fertilizante, que é um insumo caro, e você produz mais. Então, no final das contas, o produtor vai sair ganhando, porque ele vai ganhar mais, né? Os resultados positivos com o uso de biológicos mostram avanços não só em produtividade, mas também em promoção do equilíbrio ambiental, cada vez mais presente na rotina do produtor. Os resultados, né, nessa safra eles foram bastante satisfatórios, visto que a gente teve um incremento médio aí acima de 6% na cultura da soja e em torno de 8,6% na cultura do milho. Então a gente teve resultados expressivos, né? Isso variando de região para região, variando de solo para solo, mas no total de áreas que a gente fez aí hoje, mais de 90 campos demonstrativos durante toda a safra, nós tivemos resultados bastante expressivos. Os produtores rurais, que no passado tinham um certo receio, eles têm visto os resultados, né? A tendência é que cada vez mais os biológicos vão estar mais presentes, né, na rotina aí do produtor rural. Os biológicos, eles vieram para ficar, é um segmento novo dentro da Corteva, mas já é uma realidade no Brasil. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual. O Agro em Foco vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários. Claro que a gente segue super aberto para toda essa interação com vocês. Como sempre, toda quinta-feira a gente tem um programa inédito às 7 horas da noite, aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para vocês. Até semana que vem. Tchau!